Boa noite a todos os irmãos, a paz de Cristo. É um prazer estar com vocês essa noite. Prazer porque eu sou sempre devedor a essa igreja. Quando o pastor Romano me convidou para estar com vocês nessa celebração, ainda que eu relute em aceitar convite para sair no domingo à noite, eu disse, bom, o convite de vocês eu não posso relutar. Eu sempre voltei com muito carinho essa igreja. Os irmãos sabem que em 2007 vocês foram extremamente preciosos na minha vida, num momento muito difícil da minha caminhada espiritual. Então sempre haverá uma gratidão muito grande por todo o acolhimento que eu recebi nessa igreja. Geralmente quando eu saio uma única vez por ano à noite, no domingo, para pregar. Então eu dispenso os irmãos da igreja para eles conhecerem outras igrejas. Nós temos por prática também conhecer outras comunidades de fé, com quem nós compartilhamos a fé, vivemos a fé, e geralmente a gente sai junto. Hoje veio uma parte, o grupo hoje não conseguiu chegar em tempo, deve estar congregando em alguma outra igreja. Então hoje, para mim também é uma alegria por ter parte da igreja que eu pastorei hoje aqui comigo, porque eles vão me falar muito de vocês. Vira e mexe nos sermões, eu ilustro o tempo que eu passei aqui com vocês. Então agora eles estão conhecendo de perto quem são os irmãos que formam a igreja do Bandeirantes, né? Então para mim é uma alegria nessa noite poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E uma alegria também por se tratar do início das celebrações de aniversário dessa igreja. Que Deus vos abençoe ricamente. Eu quero convidá-los a ficarem em pé e abrirmos a palavra de Deus no texto de Hebreus. Texto de Hebreus, capítulo 12. O pessoal hoje de manhã já disse que não ia ter quadro nem pincel, né? Hebreus, capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Eu quero olhar esse texto com você nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça por esta hora em que tu nos permites abrir a tua palavra, lermos tua palavra, e o privilégio que tu nos dás de meditarmos nela nessa hora. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito cative agora a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz, para que sejamos edificados em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Numa certa ocasião, eu fui abrir meu e-mail e chegou uma mensagem daquelas muito interessantes. De tempos em tempos o pessoal manda alguma coisa que presta para a gente por e-mail, né? E tinha uma história que para mim foi muito marcante. Uma história que para mim foi muito interessante também.
internet que ela tem vários enredos, mas a essência é a mesma. E o enredo que me mandaram contava a seguinte lenda: que havia uma mulher com uma criança no meio de uma caravana no deserto. E essa mulher acabou se perdendo da caravana em um determinado momento. E então ela olhou para o deserto e tudo que ela tinha era só deserto. Não havia mais nada. E essa mulher começou a entrar em desespero. Porque ela não sabia para onde ir, para que lado a caravana estava indo. E ela não sabia o que ela ia comer e beber, e muito menos o seu filho. Então o desespero começou a tomar conta do coração daquela mulher. E no meio desse desespero, à medida que a criança começou a chorar, ela decidiu então fazer uma oração. E ela disse: Senhor, eu estou perdida e eu vou morrer com meu filho. Me ajuda. E diz então essa lenda que Deus ouviu a oração dessa mulher e falou para ela: eis que eu te ajudo. E fez aparecer diante dela uma caverna. Ele disse: você está vendo essa caverna? Lá dentro você vai ter comida, lá dentro você vai ter água, e lá dentro você vai ter tudo o que você precisa. Você tem 10 minutos e você pode tirar o que você quiser de lá de dentro. E essa mulher entrou com o filho dela. Quando ela entrou, ela viu que aquela caverna não só tinha água, comida, como tinha muitas riquezas. E Deus falou novamente com ela: você tem 10 minutos a partir de agora. Só não esqueça do essencial. E aquela mulher ficou vislumbrada, colocou o filho num canto, e a primeira coisa que ela pensou foi: jogou uma água na criança, pegou alguma coisa, colocou na boca do filho e saiu catando as riquezas e levando lá para fora. E ela enchia a mão, corria, ia lá para fora com a riqueza, voltava para a caverna, enchia mais a mão, via se a criança estava chorando, jogava água na criança, pegava a riqueza, ia lá para fora. E quando deu 5 minutos, Deus disse: faltam 5 minutos. Não esqueça do essencial. E essa mulher entrou então em desespero e começou a correr mais e levava com mais força o que ela podia lá para fora em termos de riquezas. E passaram-se os minutos e Deus disse: faltam 2 minutos. Não esqueça do essencial. E essa mulher já não conseguia nem olhar para o filho, ela só estava olhando para as riquezas que ela precisava tirar, porque ela acreditava que aquilo ia ajudar ela a sair daquela situação. E quando passaram-se 2 minutos, a caverna fechou. Ele estava do lado de fora, com um monte de riquezas, o filho preso na caverna, porque ela havia esquecido o essencial. Quando eu li essa história, eu fiz uma avaliação naquela época da minha própria vida. Não tive como não pensar como nós encaramos as oportunidades que Deus nos dá. Nós corremos atrás de tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é essencial. Juntamos tantos tesouros, juntamos tantas riquezas e nos esquecemos do que é essencial. Esse texto de Hebreus é um texto que foi escrito para lembrar a comunidade cristã naquele período do que era essencial. Esses cristãos, antes da sua conversão, pareciam ter uma vida muito tranquila, uma vida boa. Mas quando eles aceitaram a Cristo, a sorte deles mudou. E mudou para pior. Porque eles passaram a ser perseguidos pela sua fé. E no meio dessa perseguição, eles lutaram bravamente até um ponto. Mas parecia que
eles não tinham mais forças para continuar lutando. Parecia que toda aquela correria, toda aquela agitação do dia a dia ia consumi-los de fato. Se você olhar um pouquinho comigo antes do texto, no capítulo 10, você vai ver essa questão que preocupa o escritor de Hebreus. Depois de uma série de exortações, no capítulo 10, versículo 32, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Perceba, no momento em que eles estavam vivendo na conversão deles, que as lutas começavam a aparecer, que a situação começava a ficar difícil, eles tiveram a decisão de lutar. Só que eles começavam a correr um risco de perder o foco do porquê estavam lutando, do porquê estavam correndo. E esse é um problema que acontece com a maioria das pessoas. Começam a correr pelo foco correto, começam a lutar pelo foco correto, e no meio da correria se esquecem do porquê começaram a correr. E a tendência então natural é acontecer o que estava acontecendo com ele. Versículo 35 do capítulo 10, o escritor diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quando eu começo a perder o foco do que é essencial na minha vida, eu começo a perder o ânimo da correria. Porque a vida começa a se transformar numa mesmice, numa rotatividade de coisas que parece que não vai para lugar nenhum. Agora entenda, ele está falando isso especificamente da fé, o que é mais complicado. Porque o que move você a correr? O que faz com que você levante cada manhã e acredite que existe algum propósito no que você vai fazer naquele dia? Bom, é a fé. Quer seja essa fé da mais piedosa, da mais fervorosa, a fé mais apática, é a fé que te faz levantar de manhã acreditando que existe alguma razão. E esses irmãos começaram a perder isso. O escritor de Hebreus começa a se preocupar com eles. E ele exorta: não abandonem a vossa confiança, a vossa fé. 36, ele diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Percebe? Ele está trabalhando em todo momento com um conceito. Vocês têm algo que é o essencial e é o que move a sua vida. Você não pode perder esse algo que move a sua vida, porque do contrário você vai cansar mesmo. E então no capítulo 11 ele faz uma análise de várias pessoas que perseveraram pelo alvo certo. E então ele chega no capítulo 12 e aplica isso na vida daquela igreja. O que é essencial na sua vida? O que te faz correr? O que te faz viver? Então no capítulo 12, final do versículo 1, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que é essencial? Por que a cada manhã eu levanto acreditando que há propósito na minha caminhada?
Por que a cada manhã eu levanto acreditando que há algo especial para aquele dia? É porque eu levanto olhando para aquele que é o alvo da minha caminhada. Jesus Cristo. Ele é o alvo da nossa fé. E foi exatamente por perder essa visão que os cristãos da comunidade dos hebreus estavam começando a enfraquecer. O que os trouxe à fé foi um dia entender que Jesus Cristo os amava. Foi entender que Jesus Cristo perdoava os seus pecados e lhes concedia vida eterna. Foi entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu não fosse mais condenado aos olhos de Deus. Então eu pudesse crer que havia algo maior, algo superior a essa vida que eu tenho. E aqueles irmãos abraçaram isso com alegria. E eles creram em Jesus. E eles aceitaram o desprezo. Eles aceitaram o espólio dos seus bens. Eles aceitaram o sofrimento. Porque Cristo era o alvo. Só que no meio de tantas lutas, eles começaram a acreditar que podia ter algo mais. Eles começaram a acreditar que Cristo era suficiente em parte. Era necessário que Ele desse um pouquinho da glória eterna para essa vida. Então eles começaram a acreditar na sua vitória contra o mal. E eles começaram a perder o foco. Porque Cristo já não era o alvo daquela corrida. Outras coisas começaram a invadir o coração deles. Então eles perderam a noção de que toda a corrida só existe porque Cristo um dia nos chamou. E Ele nos chamou para olharmos para Ele mesmo. Tal era a situação que o final do capítulo 10 coloca uma coisa muito interessante. Versículo 39, o escritor havia dito que se nós então entendemos isso, olhamos para Cristo, se nós estamos focados na promessa de Cristo, ele diz no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não importa o que aconteça. Não importa se o meu dia vai ser ruim. Não importa se o meu dia vai ser cheio de problemas. Não importa se eu vou ter perdas na minha caminhada. O que vai alimentar o meu coração é o meu alvo. E o meu alvo é Cristo. É onde Ele está. É onde eu quero estar. Onde Ele estiver, ali eu quero estar. É aqui que nós estamos perdendo o alvo. E o escritor de Hebreus, consciente disso, ele aponta pelo menos para 3 problemas, no capítulo 12, na parte que lemos, que nos impedem de olhar para Jesus. 3 questões que vão minando a nossa fé, que vão roubando aquilo que é essencial da caminhada. Observe que no versículo 1 ele começa falando de uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança. Por que muitas das vezes eu estou fracassando na minha fé? Por que às vezes eu estou perdendo o alvo da minha caminhada, que é Jesus? Porque eu estou me inspirando nas pessoas erradas para a minha caminhada. É interessante esse ponto. Lembra que eu disse? Capítulo 11. Ele fez toda uma galeria de heróis da fé. Gente
E ele agora, ao terminar essa galeria, ele diz, essa galeria é uma nuvem de testemunhas de que a nossa correria não é impossível. De que eu posso sim correr. Que eu não preciso parar no caminho. Que eu não preciso desistir. Mas que é possível. Há uma nuvem de testemunhas que me dão a certeza de que olhar para Jesus é o alvo da minha caminhada. E ele foi buscar longe, ele foi buscar na história, ele começa lá com Abel. E ele vai até os dias presentes, observe no capítulo 11, a partir do versículo 30, ele vai começar a descrever as coisas mais próximas. E ele diz no 32, e que mais eu direi? Certamente vai me faltar tempo necessário para me referir àquilo que há de respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, perceba, fé em quem? Não é fé pela fé, é a fé em Jesus. Eles criam na vida do Messias. Então é assim que é um erro louco, quando a gente ouve uma série de pregadores dizendo que o que vai fazer você andar é a sua fé. Não, não é a sua fé. É a fé que consegue olhar para Cristo. É a fé que faz contemplar o Messias, aquele que é o teu Redentor. Isso sim, alimenta o teu coração. A fé pela fé, uma hora ela acaba. Uma hora você cansa. Se você crê naquilo que você crê, você vai cansar. Mas se você consegue correr crendo, olhando para Jesus, então você vai até o fim. Ele diz, esses homens pela fé, eles subjugaram reinos, eles praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. E até aqui tem um monte de crente dando glória a Deus, aleluia. É só vitória, é só bênção. Mas no 34 é diferente. Extinguiram violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Agora preste atenção. Da fraqueza tiraram forças. Por que eles tiraram forças? Porque não era fé pela fé. Era fé naquele que está acima das minhas fraquezas. Era fé naquele que está acima do meu desânimo. É fé naquele que me faz contemplar o que eu não posso ver. Então eles tiraram força de onde não tinha. Tem muita gente desanimando exatamente porque só consegue viver a fé pela sua fé e não olhando para Cristo, que é a motivação da minha correria. Ele é o alvo da minha correria. Por que eu não quero parar? Por que eu não quero morrer no caminho? Porque eu estou olhando para Ele. Ele é o meu alvo. Se eu precisar tirar forças de onde não existe, eu sei que eu vou encontrar. O escritor de Hebreus já havia dito no capítulo 4 que eu posso me achegar ao trono da graça, onde eu vou encontrar forças. Ele continua dizendo que eles tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Agora olha que duro. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, até que algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O que é que faz esse grupo de loucos continuar correndo quando o mundo parece que os odeia? O que faz essas pessoas continuarem crendo quando as pessoas os desprezam? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O alvo da nossa corrida. E aí o escritor de Hebreus diz uma coisa que para mim sempre foi muito lindo. Ele diz, homens dos quais o mundo não é mentira. Para quem que eu estou olhando na minha correria? Quem são as pessoas que inspiram a minha caminhada? Porque às vezes eu vou olhar para o lado
vou ver nada. Mas às vezes eu vou olhar e vou ver pessoas que estão correndo comigo a mesma corrida, que já passaram por coisas às vezes até piores do que eu. Mas elas continuaram correndo, porque elas criam que em Cristo havia algo superior. Algo superior que essa vida não pode me dar. Algo superior que esse mundo não pode me dar. De tempos em tempos eu olho para esse texto e procuro a minha própria galeria. Então sempre houve duas pessoas para mim que estavam nessa galeria tranquilamente. Meu avô e minha avó, meus avós paternos. Minha avó tinha uma frase muito interessante quando a gente passava alguma luta e havia alguma angústia, alguma perturbação. Você chegava para ela e perguntava, e agora? E ela, com toda a paz do mundo, dizia, Deus proverá. E aquilo era uma palavra tranquila. Esses meus avós me ensinaram muito sobre a corrida da fé. E mais recentemente, há um mês e pouco atrás, mais uma pessoa entrou para a minha galeria pessoal. Minha mãe. Uma mulher que me fez acreditar sempre, na fé em Jesus. E mesmo quando as coisas estavam complicadas, ela insistia na fé em Jesus. E olhar para Ele. Caminhar olhando para Ele. Hoje há 3 pessoas que me inspiram profundamente essa corrida. Eu não vou buscar nos loucos que olham para Jesus achando que Ele é uma espécie de gênio da lâmpada. Que se eu estou com algum problema, eu esfrego a lâmpada e Ele aparece e resolve os meus problemas. Eu não vou correr olhando para Jesus, achando que Jesus é o solucionador de problemas dos homens. Não, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Então o que Ele me prometeu é algo superior para essa vida. E se nessa vida as coisas não derem certo, não tem problema. Eu sei que com Ele a eternidade é perto. A questão é quem você está olhando. Quem está inspirando a tua caminhada? Mas há um segundo problema. O escritor de Hebreus diz que eu tenho que correr com perseverança. Não é somente olhando para essa testemunha, essa nuvem de testemunhas que me dá certeza de que é possível correr e vencer. Mas ele diz que eu tenho que correr me desembaraçando de todo o peso e do pecado. Por que às vezes nós não conseguimos olhar para Jesus? Porque às vezes a gente coloca peso demais na nossa caminhada. E se você examinar esse conceito no texto de Hebreus, a ideia de pesos é a ideia de crenças erradas que a gente vai colocando na vida da gente. A gente começa a acreditar que determinadas coisas são importantes quando elas não são importantes. A gente começa a acreditar que determinadas coisas são essenciais quando a gente nem precisa delas, quanto mais serem essenciais. E hoje eu vejo tanta gente se colocando peso desnecessário, fazendo cobranças indevidas na sua vida, e então quando não suporta, a primeira súplica é, ai meu Deus, e agora? E a pessoa não percebe que Deus não tem nada a ver com o seu peixe. Deus não tem nada a ver com o seu problema. São pesos que você vai colocando na sua vida e que você não prestou atenção. E em vez de tirar, você só foi acumulando. Nós vivemos uma geração que tem sido conhecida pela sua grande quantidade de informações e atividades.
Hoje já existe até um sério problema. Antigamente se dizia que todo homem trabalhador era um homem honrado. Mas dependendo do caso hoje, todo homem trabalhador é um homem doente. O que na psicologia se chama de workaholic. São homens viciados em trabalho. Eles não conseguem ter um minuto de sossego. Eles não podem ficar quietos. Eles não podem curtir família. Eles não podem curtir um filme comendo pipoca. Eles não podem jogar bola. Eles não podem, não tem que trabalhar. O que acontece? Essa pessoa não percebe que ela está acumulando pesos sobre a sua fé. Qual é a necessidade disso? Se o meu alvo é Cristo, se o meu olhar é para Jesus, qual é a necessidade dessa loucura? Pessoas profundamente inquietas, que não conseguem contemplar a história, não conseguem contemplar Cristo. Encheram de pesos. Aqui em Brasília isso é ótimo. Brasília, se não bastasse a correria do trabalho, ainda tem os outros pesos sociais que as pessoas jogam sobre os outros. Aqui é o mercado dos concursos públicos. E se você não passar no concurso público, coitado de você. Pobre de você. Quem é você? Então as pessoas se matam, pagam valores absurdos em cursinho e passam a vida se matando em concurso. Para quê? Para ter status? Para ter posição? Não, a nossa caminhada não precisa disso. Nossa caminhada precisa de Cristo. E se eu não passar no concurso público, isso vai me abater? E se eu não passar no concurso público, eu vou ser um homem feliz, frustrado? Não. Minha caminhada não depende disso. Esse não é o meu alvo. Eu não corro olhando para o sucesso. Eu corro olhando para Cristo. Ele é o meu alvo. Sucesso nessa vida, não tem problema. Eu tenho o que o mundo não tem. Cristo. Só que as nossas ambições vão colocando pesos sobre nós que vão roubando o alvo do que é essencial. Só isso? Não. Uma outra questão que o escritor de Hebreus coloca: o pecado que tenazmente nos assedia. E essa tem sido uma porta terrível. Terrível. Há tantas pessoas que estavam correndo bem, caminhando bem, mas de repente elas perderam o alvo, que era Cristo. E passaram a ser dominadas pelos seus próprios pecados, seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. E então elas começam a enfraquecer, porque elas perderam Cristo no foco. Isso para mim é uma experiência muito forte. Eu costumo dizer aos membros da minha igreja, quando eu compartilho com eles a minha experiência de 2007, porque isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei 34 anos da minha vida correndo e olhando para Cristo. Nunca quis outra coisa a não ser Cristo. E de uma forma muito especial, nunca quis nada que não fosse o ministério. Esses dias, vendo um vídeo que minha mãe deixou gravado, foi uma
surpresa que uma igreja fez para mim, eles gravaram um vídeo com ela. E ela diz uma coisa que para mim é muito interessante, porque ela tinha a mesma percepção que eu tinha. Ela disse que para ela uma coisa muito marcante em mim é que eu nunca quis ser nada além de um pastor. Nada. Ela diz no vídeo que muitas pessoas diziam, não, você vai ser um bom médico. Eu dizia, não quero ser médico, isso não me interessa. Você vai ser engenheiro? Não me interessa. E desde os meus 9 anos nada me encantou como Cristo e a palavra. E eu passei 34 anos da minha vida nessa correria. E foi interessante que em apenas 5 minutos de besteira mental, o pecado conseguiu me abater. Então, quando o escritor de Hebreus fala dessa questão do pecado que tenazmente nos assedia, como algo que nos faz perder a visão de Cristo, eu entendo isso perfeitamente. Quando nós começamos a nos preocupar com os nossos próprios projetos, com os nossos próprios sonhos, com as nossas próprias ambições, o pecado começa a encontrar lugar dentro de nós. Porque nós começamos a perder a visão de Cristo em nós. E há muitas pessoas que estão sendo abatidas, muitas pessoas que estão sendo destruídas, porque não têm tido cuidado em observar para onde estão olhando. Estão se apaixonando por tantas outras coisas e esquecendo de olhar para Cristo. A razão de ser da nossa vida. Por isso o escritor de Hebreus bate duro nesse ponto, nos lembrando que essas duas coisas, ou esses 3 pontos, para quem olhamos, o que carregamos, no pecado que permitimos, são 3 coisas que nos impedem de correr em busca do que é essencial. Tendo identificado isso, ele diz, o que devemos fazer? Nós devemos correr. Correr. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Não importa se eu fui abatido. Não importa se o mundo não está sendo justo comigo. Não importa se as pessoas não estão sendo legais comigo. Eu não vou parar. Porque eu não corro para essas pessoas. Eu corro para alcançar Cristo. Eu não posso parar. Se eu entendo isso, eu não posso parar. Há uma canção que nós cantávamos quando crianças, os presbiterianos vão lembrar. Os papai estão aprendendo aí. Mas havia uma canção que nós cantávamos quando criança que dizia: quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo. Mesmo quando não dá. E aí a canção tinha um pedacinho que eu achava joia que dizia: tropeça aqui. Oi! Cai acolá. Mas depressa levanta. Começa a cantar. Perfeito. Essa é a caminhada de quem está olhando para Cristo. Eu posso ser abatido aqui, eu posso cair, mas eu não estou olhando para nada mais, a não ser o próprio Cristo. Então eu vou levantar e continuar. Como eu sou grato a Deus por entender isso naquele ano de 2007. A tropeção foi grande. O buraco foi grande. Então eu tinha 2 opções. Me entregar, dizer, bom, já que o pecado me abateu, amém, vamos nos entregar agora de vez ao pecado, se lasque mesmo porque eu fracassei,
Ou eu corro para Cristo, não é para mim. Então vamos sair do buraco. Vai ser difícil? Vão vir sofrimentos? Lágrimas? Opa. Mas eu estou olhando para Cristo. Eu não vou ficar parado. Agora você talvez vai começar a entender o que eu estou dizendo. Por que eu tenho que olhar para Cristo? E não para a minha fé? Porque se eu olhar para a minha fé, eu vou me decepcionar comigo mesmo. Se você acredita na sua capacidade de correr, você vai se decepcionar. Há um irmão na minha igreja que, numa crise que ele estava vivendo, ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor acha que eu vou conseguir? Eu disse: não. Você não vai conseguir. Agora, se você olhar para Cristo, você vai correr. E você vai conseguir. É por causa de Cristo. É Cristo em ti. Não é a tua força. Se você fracassar, você vai levantar, porque você está olhando para Cristo. Se você se decepcionar com você mesmo, você vai continuar, porque você está olhando para Cristo, não é para você. Esse rapaz entendeu. Estão lá, caminhando, olhando para Cristo. Aí um dia ele chega decepcionado com ele mesmo. Diz: mas eu continuo a caminhar. É por isso que eu tenho que olhar para ele. Eu não posso olhar para mim. Isso me lembra aquela história da corrida dos sapinhos. Lembra dessa história? Tinha uma vila que todo ano eles celebravam o aniversário da vila, fazendo a corrida da montanha, para ver quem conseguiria subir a montanha. Então sempre era uma festa. E os sapinhos saíam da lagoa, faziam uma festa, e todo ano alguém tinha que tentar chegar, mas nunca ninguém chegava. E aí fizeram a festa e deram a largada, e os sapinhos começaram a subir desesperados a montanha. E o povo lá embaixo, os outros sapinhos gritavam: vai lá, força, você consegue! Quando deu um terço da caminhada, metade já tinha abandonado. E a multidão ainda de sapinhos lá embaixo gritava: vai, você vai conseguir! E quando eles chegaram na metade, já um tanto tinha abandonado, mais de 70% tinha abandonado. E a multidão já não estava tão crédula de novo, como todo ano que alguém fosse conseguir. Mas ainda tinha alguns lá embaixo: vai lá, você consegue, força! E quando deu 80%, só sobrou um sapinho. E o pessoal começou a ficar desesperado lá embaixo: seu louco, desce! Tu vai morrer! Sobe não! E começou a turma do desespero: ele está se suicidando, não faz isso não! Subir a montanha não é mais importante! E o sapinho firme. O sapinho subiu a montanha. E o povo, os sapinhos lá embaixo ficaram todos atordoados, felizes. Alguém conseguiu vencer aquele desafio. E aí chegou um sapinho atrasado e não entendendo a festa. O que eles estão comemorando aí? Não, rapaz, o sapinho lá conseguiu subir a montanha. E aí quando contar a história, a gente ficou aqui com medo dele morrer. Ele não sobe não, não corre. Aí o outro disse: ah, rapaz, ele é meu amigo. Ele não ouviu você porque ele é surdo. Às vezes a gente tem que fazer surdo. E ter o nosso alvo muito claro. Eu corro olhando para Jesus. Ele é o meu alvo. Quando eu me abater, quando eu for abatido, o meu coração vai dizer para mim: está vendo? Você não consegue? Outros vão chegar e dizer: aí, é um crente. Que não vai faltar, são vozes tentando desacreditar que você consiga. Mas se eu olhar para Jesus, eu sei que eu vou conseguir. Porque Ele é o meu alvo. Então o escritor de Hebreus diz que eu tenho que fazer isso olhando firmemente
desviar o meu olhar para nada. Qualquer desvio da minha caminhada que eu deve olhar, eu vou desanimar. Eu penso nos irmãos lá para onde ele está escrevendo. Tinham tudo. Agora tinham perdido tudo por causa da fé. Eles olham para aqueles que os envergonham, para aqueles que os humilham, eles estão bem. Eles estão com as suas vidas ganhas, os seus lares abastados. E eles, os irmãozinhos na fé, estão lá abatidos. Se eu olhar para o lado, eu vou dizer, eu acho que não vale tanto a pena correr essa corrida. Se eu olhar para Jesus, vale a pena. Vale a pena. Eu sempre preciso aprender a olhar firmemente para Cristo. Se você está desanimando na sua caminhada, é porque você perdeu o foco do que é essencial. Se você está deixando se abater na sua caminhada de fé, é porque você perdeu o foco do que é essencial. Se cada manhã você levanta e não vê razão para levantar, você perdeu o foco do essencial. O essencial não é o teu sucesso. O essencial não é a tua felicidade. O essencial não é o teu bem-estar. O essencial é aquele que te livrou da morte para a vida, que te tirou da condenação do inferno para o lar celestial, que te perdoou os pecados e continua perdoando os teus pecados. E simplesmente você continua olhando para mim. Mas se você perder esse foco, logo você está prostrado. E em vez de ser daqueles que não retrocedem para a perdição, serás daqueles que retrocederam, nem guardaram a fé e fracassaram espiritualmente. Algumas outras questões nesse texto, mas por um motivo de tempo nós vamos parar aqui. Eu quero apenas concluir dizendo a você que o meu desejo é que você seja encontrado entre aqueles que formam o grupo do versículo 39 do capítulo 10. Não somos dos que retrocedem para a bênção. Ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que eu me decepcione com o mundo, ou me decepcione comigo mesmo, eu não vou retroceder. Porque Cristo tem algo superior para mim. Cristo tem algo muito melhor para a minha vida do que o que eu posso encontrar nessa história. Eu não sou dos que retrocedem. Eu sou daqueles que pertencem à fé para a conservação da alma. Meu desejo é que você esteja aqui. Os que estão na fé da conservação da alma. Ou, como diria aquele filme, retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Aquele a quem eu amo e a quem eu sirvo, vale a pena a correria. Vale a pena a corrida da fé. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus,
nosso Pai. Eu não sei quantas pessoas aqui chegaram desanimadas nessa caminhada. Eu não sei quantos chegaram nessa noite desesperançosos, abatidos. Mas eu quero te pedir uma bênção especial por essa pessoa. Quero pedir ao Senhor que se compadeça do coração dessa pessoa e ajude-a nessa noite a compreender a razão pela qual ela está correndo. Se ela tem tido referências erradas, se ela tem olhado para pessoas erradas, ajuda, Senhor, nessa noite a olhar para aqueles que piedosamente caminharam olhando para Jesus de fato. Se essa pessoa tem cercado a vida dela com pesos desnecessários, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, refaz o entendimento, traz o arrependimento para que as crenças sejam moídas aqui e todo o peso que tem impedido de olhar para o teu filho o que é aquilo nesse lugar. Mas o que tem impedido essa pessoa de insistir na caminhada são os seus próprios pecados. Tenha misericórdia. Faz-me a compreender nesta noite. Traga ao arrependimento. E direciona o seu olhar para Jesus novamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja qual for a razão que esteja desmotivando a fé de alguém nesse lugar, que nesta hora, mediante o entendimento da tua palavra, agora caia por terra. E essa pessoa saia nessa noite deste lugar renovada, pelo olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da fé. Amém.